Vamos lá, seguindo, questão 2. É a questão um pouco mais elaborada, né? A questão diz, para pintar a parte externa do muro de uma escola, que tem 85 metros de comprimento e 2,5 metros de altura. Então, pessoal, eu tenho aqui o muro da escola. Vou simular ele aqui. Olha o muro, que tem 2,5 metros de altura por 85 metros de comprimento. Está aqui o muro da escola. Então esse muro será pintado. Primeiro passo, primeira pergunta. Qual é a área desse muro que tem 2,5 metros de comprimento por 85 metros de... Perdão, 2,5 metros de altura, 2,5 metros, 2,5, 2,5 metros de altura e 85 metros de comprimento. Qual é a área que tem esse muro? Bom, primeiro passo, né? Geometria plana. A área deste muro será o comprimento multiplicado pela altura. Logo, a área será o comprimento de 85 metros multiplicado por 2,5 metros, que é a altura. Tá joia? Façamos essa conta rapidinho aqui. Bom, isso efetuando o cálculo, eu achei 212,5. E metro vezes metro, se você se lembra da unidade anterior, né? Eu somos expoente, olha. Mantém a mesma base, que é o metro, e somos expoente, 1 mais 1, 2. Daí, 212,5 metros quadrados. Isso já me responde a letra A. Qual é a área do muro a ser pintada? 212,5 metros quadrados. Joia? Então, para pintar a parte externa do muro de uma escola, que tem 85 metros de comprimento e 2,5 metros de altura, será utilizada tinta de lata de 3,6 litros, ok? Com a qual é possível cobrir 25 metros quadrados de muro. Aqui entra a nossa proporção. Repare que uma lata que tem 3,6 litros consegue pintar 25 metros quadrados de muro. Tá aqui as minhas duas grandezas. Aqui eu monto minhas duas colunas. Quais são elas? A quantidade de tinta e a área do muro que eu pinto. Tudo bem? Ora, com 3,6 litros de tinta, eu consigo pintar 25 metros quadrados de área do muro. Poxa, se o meu muro deu 212,5, quantos litros de tinta eu vou precisar comprar para que eu pinte toda esta área do muro? A pergunta da letra B. Quantos litros de tinta serão necessários para pintar esse muro? Eu tenho as informações. Com 3,6, 3 litros e 600 mililitros de tinta, eu consigo pintar 25 metros de muro. Para eu pintar o meu muro inteiro, que eu já fiz o cálculo da área do muro anteriormente, que é 212,5, quantos litros de tinta eu vou precisar? Ora, quanto mais área de muro, mais quantidade de tinta eu preciso, não é isso? Isso me diz que é uma proporção de forma direta. Então eu vou montar as minhas duas razões, 3,6 para x e 25 para 212,5. Fazer o cruz credo, multiplicar 25 vezes x e 3,6 vezes 212,5. 25 vezes x dá 25x. Quanto dá 3,6 vezes 212,5? Fazendo as contas, isso vai dar 765. Então, para responder a letra B, se 25x é 765, x vai ser a divisão de 765 por 25. Quanto dá 765 dividido por 25? Passamos as contas. Dividindo pelo outro, eu vou achar 30,6, né? Ou seja, serão necessários 30,6 litros de tinta para cobrir toda a extensão, toda a área desse muro que precisa ser pintada. Na letra C, tem outra questãozinha que diz:
No mínimo, quantas latas de tintas como essa de qual? De 3,6 litros, será necessário para cobrir a pintura da parte externa desse muro? Ora, eu monto uma outra regrazinha daqui, bem pequenininha aqui dentro, para solucionar, porque é direta também. Ou seja, se com uma lata de tinta, repare, ó, uma lata de tinta, eu consigo pintar 25 metros de muro, beleza? Ou com 3,6 eu consigo, com uma lata, eu pinto 25 metros de muro, ó, com uma lata, tá vendo as colunas, olha? Com uma lata de tinta, eu consigo pintar 25 metros de muro. Ora, quantas latas iguais a essa eu vou conseguir pintar todo o muro que tem 212,5? Eu faço o cálculo novamente, ó. 1 para x, 25 para 212,5. Ora, x vezes 25 e 1 vezes 212. Então, 25, estou fazendo aqui ao ladinho, hein? Vezes x e 1 vezes 212,5 ele mesmo. Daí eu tenho que x é a quantidade mínima de lata de tinta que eu vou precisar, que é a divisão de 212,5 dividido por 25. Efetuando esse cálculo, eu vou determinar quantas latas de tinta no mínimo eu vou precisar. Efetuando essa divisão, eu vou achar 8,5. Eu interpreto a minha questão, olha, 8,5, mas eu não posso comprar 8,5 latas de tinta, tá joia? Porque cada uma tem 3,6 litros, né? Essas 8,5 vão dar 30,6 litros, se você fizer a multiplicação aqui, olha. 8,5 vezes 3,6, você vai achar 30,6 litros. Então, no mínimo, para responder a letra B, eu vou ter que comprar 9 latas de tinta. Porque 8 vai faltar um pouco ainda, que eu vou gastar 8,5, 8 latas e meias como essa, né? E quantos litros ainda precisa para pintar o muro? 30,6 litros de tinta. Tá aí, né? Qual é a área do muro? Multipliquei o comprimento pela largura. 85 vezes 2,5, achei. Na letra B, quantos litros de tinta serão necessários para pintar esse muro? Ora, se uma lata 3,6 pinta 25 metros quadrados, que ele me deu de informação, tá vendo? Quantas latas eu preciso para pintar 212,5? 30,6 litros, perdão, quantos litros? Ora, esse 30,6 litros vão ser quantas latas? 8 latas e meia. Ele pergunta, no mínimo, quantas latas eu preciso? De 9, porque 8 não vai dar. Ok? Espero que vocês tenham feito assim também.